Se tem uma coisa que deixou muita gente rica desde 2010, foi o Bitcoin. Só que não foi tão simples assim. O Bitcoin forma milionários a cada 4 anos por causa de um evento chamado halving. E agora, 2024, temos o halving acontecendo. Então você tem uma oportunidade imensa batendo na sua porta nesse exato momento. Segue comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como que as pessoas ficaram ricas com o halving do Bitcoin e como você aí pode seguir o mesmo caminho agora em 2024. E agora que os vendedores de cursos ficam bolados comigo, porque eu vou te ensinar o que é Bitcoin, blockchain, halving, tudo em questão de minutos. Vamos lá. Nós temos o Bitcoin que você conhece como hoje um ativo financeiro. Nós temos a tecnologia por trás do próprio Bitcoin chamada de blockchain. Na tradução literária para o português nós temos cadeia de blocos. Então são vários blocos seguidos um do outro e temos uma corrente entre eles que prende e liga eles. Vamos entender melhor o que isso significa. Antes, entenda o que é mineração. Você já deve ter visto na televisão, na internet, sobre esses lugares que as pessoas mineram com um monte de computador, um calor do caramba e muita energia sendo consumida justamente para fazer a mineração. E como o próprio nome diz, e é bem sugestivo, são gerados novos bitcoins a partir da mineração. Então a mineração ela disponibiliza, cria novos bitcoins para o mercado e essa é a parte mais importante que você tem que lembrar. Vamos seguindo. Nós temos cada bloco sendo construído a partir de várias transações. Tá? O ecossistema de criptomoedas do Bitcoin é muito mais complexo, mas cada transação que você faz de Bitcoin, alguém tem que aprovar isso e quem aprova essas transações é justamente quem está minerando. Só que quando o minerador ele começa a provar várias e várias transações, ele vai juntando tudo dentro de um bloco. Quando esse bloco ele fica cheio, ele precisa fechar esse bloco. Quando ele fecha, ele vai gerar esse código aqui que você está vendo chamado de hash, que é praticamente o número de identificação desse bloco. E quando esse número ele é emitido, cara, praticamente você não consegue mais mexer nesse bloco. E a partir desse momento, ele vai partir para o próximo bloco e todo o processo se reinicia. E o que acontece? A hash desse novo bloco vai estar ligada ao bloco anterior. Então, cada hash que é gerada, cada bloco que é criado, eles vão ficando amarrados, porque esse bloco novo vai depender da hash gerada do bloco anterior. Então você imagina isso em larga escala, bloco, 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 e tudo ficando cada vez mais preso. E aí quando esse bloco é fechado, o minerador pode falar que eu fechei esse bloco, e ele vai receber uma recompensa por causa disso. E a recompensa vai ser justamente em Bitcoin, ele vai ser pago em Bitcoin. Então o Bitcoin ele não é simplesmente lançado para o mercado de qualquer forma, ele é entregue para o minerador em forma de recompensa. E o que acontece, né? O fechamento de um bloco praticamente significa a geração de novos bitcoins no mercado. Observação na mão dos mineradores. Guarda essa informação. Nós temos ainda essa recompensa de bitcoins ficando variável conforme o tempo passa. Isso significa que desde quando o Bitcoin lá atrás ele foi gerado, pelo menos criado, quando tudo começou, nós tivemos uma recompensa de Bitcoin, na verdade, para os mineradores de 50 BTC. Cara, imagina você minerando ganhando 50 Bitcoin, faz uma conversão direta hoje em dia, 50 vezes a cotação que está atualmente, quase 47 mil dólares. É grana pra caramba. Só que nem tudo são flores. Conforme o halving acontece, que é um evento que acontece a cada 4 anos, como eu falei no início do vídeo, essa recompensa ela é cortada pela metade. Então a cada 4 anos a recompensa dos mineradores vai diminuindo pela metade. Então quem viveu nos tempos lá atrás que a recompensa era de 50 bitcoins estava muito bem. Hoje já estamos trabalhando em algumas partes cada vez menores. Por isso que quanto mais tempo passa, menor a recompensa. Então o halving tem esse papel de quebrar a recompensa pela metade. Por um lado você vê isso aqui em forma de recompensa, mineradores, mas você tem que olhar para o lado que importa nesse vídeo, que é como que você vai ganhar dinheiro e tirar proveito dessa história, que é o quê? O lado da oferta e demanda. Vamos entender isso melhor. Para isso eu vou te mostrar vários casos. O caso número 1 diz respeito ao minerador que está recebendo aqui, em um caso, um exemplo fictício, 10 bitcoins. Então a recompensa dele está sendo de 10 bitcoins pelo bloco minerado e
que ele vai fazer com esse dinheiro? Ele vai pegar esse Bitcoin e vai jogar no mercado. Então vamos ter o que? Oferta, pessoas vendendo. Quando as pessoas querem comprar alguma coisa, chamamos de demanda, quando você quer alguma coisa. Se você quer demanda por algo, esse algo precisa estar no mercado. Então aqui você tem que ter o Bitcoin em espécie, né, por assim dizer, no mercado disponível para essa turma aqui comprar. Então a oferta ela tem que bater com a demanda. Para você comprar tem que ter algo disponível no mercado e para alguém querer comprar alguma coisa você tem que disponibilizar isso no mercado. Então é uma mão de duas vias aqui. Agora olha só, né? Vamos nesse primeiro caso, o minerador recebeu 10 bitcoins e ele foi e jogou isso no mercado. Então essas 9 cabeças aqui que estão no mercado, elas vão querer comprar o Bitcoin. Isso é vamos lá, é o exemplo Gênesis aqui, é o exemplo base de tudo para você ter uma ideia para a gente entender melhor o segundo caso que vai começar a fazer sentido. Agora vamos supor que o halving aconteceu, essa recompensa do mercado foi cortada pela metade e agora esse mesmo mercado só vai ter 5 bitcoins aqui disponíveis no mercado. Antes, lembra, eram 10 BTC, agora temos 5. E o que acontece quando um mercado ele está acostumado a receber 10 bitcoins? Então toda vez que o minerador ele faz o fechamento do bloco, ele minera o bloco, ele joga os 10 bitcoins no mercado. Então o mercado ele acaba se acostumando nesse modelo e toda vez eles estão falando assim, ó, vai aparecer 10 bitcoins, eu vou comprar. 10 bitcoins, eu vou comprar. Então a oferta ela entra em consenso com a demanda. Fica todo mundo maravilhosamente bem acostumado a comprar esse ativo. Agora, quando essa quantidade de Bitcoin disponível no mercado é cortada pela metade, cara, o mercado ele está acostumado com 10 Bitcoins. E do nada cai 5. Eles falam assim, cara, não tem para todo mundo. Agora a gente vai ter que fracionar esses Bitcoins para cada um ter o seu. Então, entenda que o negócio vai ficando cada vez mais disputado. Então essa turminha aqui do mercado, eles vão começar a sair na porrada e para ver quem vai conseguir comprar esses 5 BTCs que estão no mercado. Então você entende que o halving ele gera esse choque de oferta, o mercado se acostuma com o valor, o halving vai lá corta ele pela metade, então o mercado acaba gerando um conflito porque a quantidade diminuiu e o mercado não estava acostumado com essa nova quantidade, ou seja, o Bitcoin ficou mais escasso. Quando um ativo ele fica mais escasso, nós temos uma valorização dele, que no caso do Bitcoin retorna em forma de dinheiro, né? O preço dele sobe. Como se não bastasse, vamos para um caso número 3. Agora o negócio fica sinistro. Olha como é que funciona esse caso. Nós tínhamos antes 9 pessoas no mercado aqui querendo o Bitcoin. Agora nós temos o dobro, nós temos mais 9 pessoas aqui, totalizando pela matemática 18 cabeças querendo o Bitcoin. Então o mercado está mais forte, temos o que? Mais demanda, mais pessoas querendo o Bitcoin. Mas lembra no primeiro caso, eram 10 bitcoins, agora nós temos 5. Então, antes que o Bitcoin saiu de 10 para 5, ele já ficou mais disputado. Imagina se tiver mais gente no mercado ainda. Cara, vai ser uma porradaria, uma luta para ver quem vai ficar com esses 5 bitcoins. Porque, cara, o Bitcoin, a quantidade de bitcoins disponíveis no mercado diminuiu, enquanto o número de demanda de pessoas querendo Bitcoin aumentou. Então vai dar uma guerra, uma briga doida nisso aqui. E o que acontece quando nós temos essa briga maluca entre a quantidade ofertada de Bitcoin e entre a quantidade de pessoas querendo esse ativo? Não vai ter para todo mundo. Isso vai resultar somente uma coisa, a valorização do Bitcoin. O Bitcoin vai aumentar de preço. E você quer saber como que funciona esse negócio? Ah, Douglas, o negócio sobe de preço magicamente? Claro que não. O que acontece é o seguinte, quando você tem um Bitcoin aqui no mercado disponível, você tem 18 cabeças aqui querendo Bitcoin. Alguém vai falar assim, eu vou querer comprar. Então esse sujeito aqui, ele vai falar o seguinte, eu vou querer comprar esse Bitcoin. Só que ele vai querer pagar 100 dólares nesse caso. Ok, então ele pode ficar com Bitcoin. Só que aí vem outro espertão aqui e ele fala o seguinte,
Cara, você vai pagar 100, eu quero esse negócio. Eu vou pagar 150 para eu ficar com ele. E ponto final. Só que aí, olha quantas pessoas tem no mercado interessadas no Bitcoin. O que acontece? Outro espertão aparece e fala: Não, eu não quero saber, eu vou ficar com esse Bitcoin e eu vou pagar US$ 200 nele. E, e você entende como é que isso aqui acaba virando um leilão? E no final das contas, várias pessoas vão dar uma oferta e a outra pessoa vai pegar e vai falar uma oferta maior. Até chegar num ponto de equilíbrio que o cara mais rico, que tem mais dinheiro, vai falar assim: olha, eu não vou pagar mais que esse valor. Esse é o valor final. Só que a diferença entre o preço inicial ofertado e o último preço, que vamos supor desse cara, que seja de US$ 1.000, isso aqui já gerou uma precificação do Bitcoin muito acima do que estava antes. Então, por conta de ter um ativo escasso para muitas pessoas, essa esse é o resultado, essa é a consequência, a valorização do ativo. E vamos lá, se conforme o tempo passa, a demanda por Bitcoin aumenta, então essa quantidade de pessoas querendo Bitcoin está cada vez maior, crescente, como a gente vai vendo em 2020, 2021, a adoção do Bitcoin aumentando, o número de pessoas interessadas no Bitcoin aumentando cada vez mais, e por outro lado, o halving, quebrando cada vez mais, a cada 4 anos, a quantidade ofertada de Bitcoin gerada de Bitcoin no mercado cortando pela metade. Então, por um lado, você vê um ativo ficando mais escasso, por outro lado, você vê uma demanda maior. Quando você começa a botar esses dados em cima da mesa e começando a tender a exponencializar esses números, isso só resulta em uma coisa simples: uma alta violentíssima no preço do Bitcoin. E é exatamente o que você vê, essas loucuras do Bitcoin subindo pra caramba em relação a alguns meses, semanas, o Bitcoin sobe 200, 300, em um ciclo de alta que nós chamamos, ele chega a subir, já chegou a subir 10.000%. Como que isso é possível? Por conta do halving que eu te expliquei agora. E a partir desse momento que você entendeu como que funciona o halving, como que o preço de fato do Bitcoin sobe, vamos focar no presente, que é o que importa para você agora. Como que você vai surfar essa onda para você fazer dinheiro e ficar rico de fato com o halving. E vamos lá, tá? Para entrar nesse assunto, eu tenho 4 datas aqui nesse papel, que são as datas do halving, dos halvings que o Bitcoin já teve até este momento. E todas as datas do halving significaram uma alta fortíssima para o Bitcoin por justamente acontecer o que eu te falei agora, esse choque de oferta. Então essas datas aqui que você está vendo, elas são responsáveis por simplesmente mostrar para a gente quando que esse choque de oferta acontece, e justamente nessas datas o mercado sobe. Vamos olhar no próprio gráfico do Bitcoin o que de fato acontece e como que é esse comportamento. Primeiro de tudo, temos aqui a primeira data. Na verdade, a primeira está muito antiga, não temos o histórico aqui neste gráfico. Vamos para a segunda data do halving, que foi em novembro de 2012. Vou pegar aqui em novembro de 2012 para você ver o que aconteceu logo depois. E olha só, né? Então, na verdade, foi dia 28 de novembro, tivemos o halving. Na verdade eu botei 2013, vamos para 2012, olha isso aqui, olha a alta que o Bitcoin teve, ele saiu aqui dos seus US$ 13, chegando a bater US$ 1.100, uma valorizaçãozinha aqui pós-halving de 10.000%, meu amigo, 10.000% de valorização depois de um halving. Vamos para a segunda data, nós temos simplesmente julho de 2016, vamos pegar julho de 2016 aqui nesse gráfico, e vamos marcar também para ver o que aconteceu logo depois. Olha isso aqui, cara. Nossa, eu nem esperava tanta alta assim. Vamos ver a porcentagem de valorização que o Bitcoin teve pós-halving, 4.000%. Então no primeiro tivemos 10.000%, no segundo 4.000%. Se você não sabe, em termos de porcentagem, o que isso significa, na primeira alta que o Bitcoin teve, nesse halving de 2012, tivemos uma alta de 9.000%. Isso significaria para você uma multiplicação do seu capital de quanto? De 90 vezes, cara. Estou falando de você botar R$ 1.000 e virar 90 mil. Estou falando de você botar 100 mil e virar. Você faz a matemática agora. Olha só. Seguindo aqui, olha só que massa. Conforme o halving acontece,
o mercado entrega essa alta magnífica. E na última vez que tivemos o halving, que foi em 2020, que você presenciou provavelmente ou não, em notícia, em qualquer lugar, a alta que o Bitcoin teve, tivemos em maio de 2020 o último halving. Eu vou novamente marcar aqui maio de 2020. Olha o que aconteceu logo depois. Tivemos uma alta aqui vou botar até o topo máximo de 700%. Você já deve ter percebido um certo padrão aqui, né? Douglas, por que no primeiro subiu 10 mil, no segundo 4 mil e nesse último 700%? Por que o valor está diminuindo? Porque conforme o mercado vai subindo de valor, de preço, o mercado vai precisando de mais dinheiro para continuar subindo. Isso significa que o mercado está cada vez mais pesado para subir e vai ficando, de certa forma, mais difícil ele subir novamente 10.000%. É muito difícil porque precisamos de muito dinheiro e para ter esse tanto de dinheiro precisamos de mais adoção no mercado, mais demanda e por enquanto o halving está fazendo o efeito de explosão do preço e precisamos ainda dessa demanda, dessa explosão de interesse por Bitcoin para justamente fazer o que eu te mostrei. Ter esse caso número 3 acontecendo, um mercado cada vez maior querendo mais Bitcoin e o Bitcoin por si só ficando cada vez mais escasso. E agora você está pensando, Douglas, a última data do halving foi 2020, estamos em 2024, isso faz 2024 o ano do halving? Então teremos explosões à frente do Bitcoin? Provavelmente sim. E o que isso indica, tá? Isso aqui não é uma certeza, claro que tudo pode acontecer, mas se o Bitcoin continuar tendo demanda, e esse é o fator principal para o mercado continuar subindo, teremos sim uma alta muito interessante. E mais dados de estratégia eu ainda vou te falar, que é extremamente importante, então você continua comigo aqui. Nós temos ainda uma projeção de um possível halving do Bitcoin em 2024, já em abril deste ano mesmo. Então, olha só, né? Até lá, o Bitcoin tem ainda um certo espaço para chegar a um certo patamar. Não sabemos se continuará a sua alta ou se fará aqui uma certa retração para depois continuar subindo. O que de fato importa para você é que essa data tá chegando, tá batendo na sua porta e você tem que aproveitar isso e fazer dinheiro. Isso significa que você tem que comprar o Bitcoin nesse exato momento aqui, usar qualquer oportunidade que o mercado entregue para você fazer compras, para você encher o seu bolso, pegar todas as suas economias e comprar Bitcoin? Claro que não. Você seria irresponsável de fazer isso. Sabe por quê? Porque o Bitcoin é um ativo de extremo risco. O Bitcoin e o mercado de criptomoedas é extremamente arriscado. Então você tem que saber jogar o jogo, principalmente por conta de um motivo. Se você comprar agora, você não vai ter em mente onde você vai vender. Você sabe um valor de referência, caso o Bitcoin rompa aqui a sua máxima da histórica, que foi 70 mil dólares, se ele passar os 70, o que vai acontecer? Onde você vai vender? Porque olha o que acontece depois, né? O Bitcoin cai. O Bitcoin retrai. Da última vez tivemos uma queda de 2021 até agora, pelo menos até a formação do fundo em 2022, de 77%. Então você pode comprar na hora errada, ver o seu ativo desvalorizar, o seu dinheiro cair 77% de valor, ou até então você vê no primeiro momento o seu investimento subindo e depois devolvendo grande parte do lucro. Então você entende que o Bitcoin é um mercado, o mercado de criptomoedas no geral não é um mercado para todo mundo e não é muito fácil, não é todo mundo que bota dinheiro ali e sai com muita grana no bolso. Não tem dinheiro para todo mundo, eu sinto de dizer a realidade dos fatos. Você não simplesmente com esse vídeo vai ficar trilionário com o mercado, sinto te dizer, mas não é assim. O que eu preciso te mostrar aqui é como que você pode agir de forma inteligente, o que você tem que focar para você se aperfeiçoar, para aí sim você sugar o máximo do halving e do ciclo de alta do Bitcoin que nós chamamos o período depois do halving, que a gente ainda tem um tempinho para ter esse momento. E o que eu posso te dizer como analista de mercado é que para um mercado de altíssimo risco, entender análise gráfica é a sua principal prioridade. Sabe por quê? Por um motivo bem simples. Eu vou pegar como exemplo o halving passado. Olha só e me fala se você não vai entender isso aqui ou se você entendeu, porque isso aqui é muito simples, qualquer pessoa entende. Nós tivemos o halving acontecendo em maio de 2020. Depois desse momento o mercado subiu, perfeito.
onde que eu vou vender meu lucro, onde que eu vou botar meu dinheiro no bolso e finalmente comprar a Ferrari que eu sempre quis. Como que você vai saber isso? No mercado financeiro, quando nós falamos de análise gráfica, falamos de padrões. Tudo isso que você está vendo, preço subindo, caindo, essas ondas que ele faz, tudo isso são derivados, na verdade, de comportamentos dos investidores. Então, por conta, né, dos investidores serem movidos por emoções, na maioria das vezes, nós podemos agir como um psicólogos do mercado. E o que a gente precisa fazer numa sessão para entender o nosso cliente é olhar esse bendito gráfico. E olha só, nós temos um padrão chamado cunha ascendente no mercado. Quando ele faz este comportamento aqui, que você está vendo, de cunha, o preço fica dentro, ele tende a romper para baixo. Nossa, Douglas, mas eu não sei nada de análise gráfica, eu estou entendendo nada. Então você vai pegar esse desenho que eu acabei de mostrar e vai tentar identificar ele comigo acontecendo na íntegra no mercado. Então nós temos o padrão aqui e vamos encontrar ele principalmente em pontos que o mercado está lá em cima. Olha só aqui o que o mercado fez nesse momento. Você vai ver que isso aqui é uma cunha, simplesmente ligando os topinhos que o mercado ele marca aqui no meio do caminho. Então esses topinhos a gente liga eles com uma linha de tendência, que é o que a gente chama essa linha, e pronto, você tem um padrão comportamental do mercado desenhado. E o que acontece? Ele pegou aqui e caiu e deu início a uma correção de 50% no Bitcoin. Isso aqui, senhores, que vocês estão enxergando e você não sabe nada de análise gráfica, é um indicador de exaustão do mercado. A força compradora está começando a ficar cansada. Tem muita gente lucrando, tá na hora de botar dinheiro no bolso e o mercado acabou de falar aqui para você botar dinheiro no bolso. Acaba sendo muito simples. Da mesma forma que isso acontece do outro lado, nós temos padrões de cunha, em vez de ser ascendente, que a cunha está inclinada para cima, temos uma cunha inclinada para baixo, assim como foi aqui. E o que aconteceu? O mercado fez um rompimento para cima, porque as cunhas fazem rompimentos para os lados opostos. Então, da mesma forma que você viu um sinal de exaustão da força compradora aqui, você viu um sinal de exaustão da força vendedora, falando que o mercado já estava na hora de virar para o outro lado. Então, olha como é que um padrão desse te indica, pelo menos te dá uma ideia, uma noção de onde estão os topos e os fundos, ou pelo menos as zonas de exaustão do mercado, simplesmente por conta de um desenho. E é assim que você vai garantir que você vai fazer uma boa compra e principalmente uma boa venda. Porque no meio de um mercado completamente arriscado, eu já estou nesse mercado há um bom tempo, então posso te falar, muita gente perdeu dinheiro porque não sabia o que estava fazendo. É um tempo que você tem que se dedicar a estudar o mercado para você garantir um dinheiro e principalmente uma mudança de vida, cara. Você não vai mudar de vida simplesmente na sorte. Você pode até conseguir, mas você vai batalhar e ter muito azar no meio do caminho. Isso é fato. O que a gente faz no meio de um monte de coisa, um monte de possibilidades de dar tanto de certo quanto errado, é estudar, melhorar nossas chances para a gente ter mais sucesso. Tudo com base no conhecimento. Então, o que você fizer para se especializar, conhecer mais o mercado, vai aumentar sua chance de fazer parte, na verdade, da parcela de pessoas que fazem dinheiro de fato com o mercado e que realmente mudam de vida, assim como mudou a minha. Então esse aqui é um conselho sincero para você não simplesmente achar e depositar todas as suas fichas que um vídeo vai te mostrar exatamente a receita secreta para você ficar rico, que isso não vai acontecer. Primeiro, porque o mercado é completamente maluco, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Do nada o bicho pega aqui em pernada de correção e cai o que? 20% no meio do caminho, depois ele pega aqui e faz uma retração de 20% de novo, depois ele pega aqui e cai 76%, então isso é muito normal. E como a gente não sabe prever o futuro, precisamos de informação para a gente tomar a melhor decisão possível. E é assim que você lida com o mercado de alto risco. E como nós temos ainda um tempo para chegar a esse possível halving, o mercado pode te dar uma oportunidade de você pegar um pouco do seu tempo livre, estudar, se aperfeiçoar. Caso você queira um atalho, quer chegar nesse ponto mais rápido, eu tenho uma comunidade, um treinamento exclusivo para você entender os pontos de exaustão do mercado, tanto para a força compradora
quanto para a força vendedora, assim você vai saber os momentos de maior fraqueza que o mercado estiver apresentando, ou seja, isso aí é uma oportunidade para você. E sabendo exatamente esses pontos de fraqueza, você vai estar mais que preparado para entender todo o comportamento do mercado. Então, para você ter essa noção, você faz o seguinte: clica no primeiro link na descrição, no comentário fixado, você tem acesso à Sniper Academy. E vamos lá, você pode e tem o livre-arbítrio de fazer o que você quiser, tá? Você pode estudar por conta própria, demanda tempo, mas, novamente, se você quer um atalho, se você quer uma facilidade, esse treinamento é para você. E uma coisa é fato, tá? Muitas coisas boas estão para acontecer. Nós temos uma oportunidade batendo na porta. Muitas pessoas acham que estão prontas para esse momento. Só que eu estava presente aqui durante essa alta toda do mercado e, consequentemente, toda a queda depois. E o que eu vi foi muita gente aqui convicta que estava fazendo muito dinheiro, enquanto quando o mercado caía, esse mesmo povo que comprou aqui já estava tendo prejuízo. Então, como é que você pega um momento tão glorioso do mercado de tanta alta e depois começa a ter prejuízo, né? Pessoas não souberam vender. E para você ganhar dinheiro, para você de fato mudar de vida, você precisa ter lucro. Você precisa vender. Para você ganhar mais dinheiro, você tem que comprar num ponto bom e vender num ponto bom. No mercado de ações, você pode fazer hold sem problema porque o mercado é mais estável. Só que esse mercado aqui não é qualquer mercado, é um mercado novo, recente, consequentemente de altíssimo risco. Então você tem que ser mais técnico para realmente fazer alguma mudança significativa na sua vida com ele. Então, eu desejo um excelente halving, claro, né? Se você quiser ficar comigo nessa, você se inscreve nesse canal e anda comigo durante todo esse tempo glorioso que a gente está para ter no mercado. No mais, muito obrigado pela companhia, um abração e sucesso.